cidade grande, Parnamirim, praticamente Natal. Irmão, muito movimento. Quando eu cheguei tinha até um aeroporto, né? Depois arrancaram da praia. Mas é uma cidade grande, onde praticamente, irmão, eu criei meus filhos, porque nós saímos de Nova Cruz, as crianças pequenas. Mas, irmãos, eu sou de Santa Cruz. Pastor Soares, ele falou aqui sobre as conferências, o aniversário da igreja. Praticamente, eu estava lá, que é 40 anos de fundação, eu me converti em 83, então 40 anos. Eu estava lá na época da fundação da igreja, né? E nós somos filhos lá de Santa Cruz. Mas, irmão, eu me criei no sítio mesmo, né? Eu me criei lá no sítio, trabalhando com vaca, com gado, com os animais. Eu me dedico muito. Tive o privilégio de ir para o seminário, pagar, estudar, me formei no ano 89 e passei um ano em Tangará, auxiliando lá já com o pastor Soares, e após, no ano 90, nós casamos e eu fui para Nova Cruz. Em Nova Cruz eu assumi o trabalho, irmãos, e passamos 14 anos em Nova Cruz, pastoreando a Igreja Batista Fundamentalista, onde hoje é o pastor Júlio Tavares. E no ano 2004, antes, né, nós recebemos um convite da igreja em Parnamirim, a igreja que estava com muitas dificuldades, mesmo no centro da cidade, irmãos, e já faz 20 anos, então nós completamos que nós estamos pastoreando. É uma cidade muito grande, mas quando eu vou, irmão, assim, num lugar, né, como esse, eu me sinto em casa mesmo, porque eu nasci, né, às vezes eu disse para pastor Luizinho, eu sou um matuto, pai, irmão Tota, irmão Tota, eu sou um matuto, eu sou do sítio, então eu gosto, eu me sinto em casa, irmão, sabe, em casa mesmo, nesse momento, mas Deus, ele é quem conduz, ele me chamou, irmãos, para uma cidade como Parnamirim, e nós já estamos lá com o trabalho. Irmãos, gostei demais do tema, o tema nós vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, e que é indispensável como o ar que você respira. Nós vamos falar sobre água. É água. Viu, esses 3 oportunidades sobre água, pastor. É aguinha? É, aguinha. Uma irmã até perguntou que água eu estava tomando, que água eu tinha para dar. Vou dar hoje à noite, irmã, viu? Né? Irmã, vai ser um copo d'água? Se botar aqui um copinho por causa da garganta, que a garganta dele, eu já fiz uma biópsia, irmão. Aí a fonoaudióloga disse, o senhor fica falando, porque agora só que ela disse que eu era mal educado, né? Eu falava mal educado com a voz, falava de todo jeito, roncando. Mas, irmãos, até quando o senhor quiser usar aqui a ferramenta. Irmãos, Jesus, a fonte que jorra para a vida eterna. Na minha introdução, eu vou aproveitar aqui para falar. Pastor Soares citou aqui um versículo que eu acredito que é João 7,38. Quem crê em mim, isso quem falou, esse mim, esse pronome, era Jesus. Eles, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, meus amados irmãos e amigos e ouvintes, Jesus e as Escrituras é paralelo. É inseparável. Não tem como você crer na Bíblia e não crer em Jesus. Crer em Jesus e não crer na Bíblia. Isso não existe. Então, é uma realidade. Por isso, que na Bíblia está escrito 2 versículos-chave, onde diz, Jesus fala que examinando, conhecendo as Escrituras, conhecer, vou usar a palavra mais fácil, você tem uma porção de vantagem. Você conhecendo as Escrituras, você pode ter a vida eterna, você pode ter o céu, você vai ter salvação. Conhecendo. E Jesus disse, isso em João 5:39. E em Mateus 22:29, ele diz, e vós errais não conhecendo as Escrituras. Então, existem dois resultados. Para uma pessoa, ela acerta por conhecer as Escrituras e erra por não conhecer. Então, esse vai ser o resultado da humanidade lá no final. Vou dizer uma outra coisa, porque minha esposa não está aqui. Se ela estivesse, eu não ia dizer não. Porque quando chegar em casa, ela vai dizer, mas rapaz, em todo culto que tu vai, tu fala isso? Repete, vou repetir. Irmãos, é o seguinte, mas é bem interessante, eu digo porque é interessante.
é que este livro... Lá, pastor, porque eu tenho um microfone aqui, né? E outro aqui, às vezes, sabe? Aí eu ando a igreja todinha. Aí, de vez em quando, os irmãos... Mas como eu falo alto, às vezes eu saio. É o hábito. Irmãos, então, eu disse, minha esposa é assim... Olha, meus irmãos, faça de conta, porque eu gosto muito de ilustração, porque Jesus Cristo, quando ele foi falar aqui sobre vida eterna, o céu, Jesus usou aqui uma analogia. Ele usou a questão de água, de fonte, de água mesmo, né? Então aqui é água. Só que veja só, é uma analogia. Jesus não é um copo de água. Jesus não é H2O. Jesus não é Jesus não é nada disso. Mas ele disse, eu sou água. Ele está dizendo que quem beber dele não vai ter mais sede. Então, amados, do mesmo jeito, olha, as Escrituras Sagradas é o seguinte, meus irmãos, presta atenção nisso aqui, porque muita gente diz assim, mas essa questão, isso é ilusão, quem foi que veio dizer isso, esse negócio desses crentes, estão perdendo tempo. Amados irmãos, como eu disse, não tem como andar em Jesus sem as Escrituras, ou crer nas Escrituras sem Jesus, porque como disse o pastor Soares, citou o versículo, quem crê em mim, como diz as Escrituras. É como diz, como a Bíblia diz. Aí como é que a Bíblia diz? Como a Bíblia diz, irmãos, é muito interessante essa frase. Um dia eu preguei uma mensagem, tinha mais de 100 pessoas na rua, lá em Nova Cruz. Foi um culto. E eu preguei sobre Maria. E o que era de católico que tinha fechado as portas, quando eu comecei a falar em Maria, abriu. Porque eu disse, olha... Eu disse, é o seguinte, os crentes mesmo, os evangélicos, cumprem mais os mandamentos de Maria do que os católicos. Como assim? Porque o mandamento de Maria, irmão, o mais propício foi aquele, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui disse Jesus, o que diz as Escrituras? E eu preguei lá, o que diz Maria, mãe de Jesus, foi a maior mensagem para de Maria, irmão. Faça o que ele disser. Então, o que foi que Jesus disse? Aí eu comecei. Olha o que Jesus está dizendo, isso aqui tudo. Só isso aqui, então Jesus. Então, só tem um caminho. Comecei a pregar. O que Jesus disse, o que Jesus disse. O que foi de católico, irmão, lá da rua do irmão, no outro dia mandou me chamar lá, porque disse que achou interessante demais. Porque uns que vai lá só fala mal de Maria, esculacha com Maria. E eu falei tão bem de Maria, tá vendo, irmão? Mas falei o que Maria falou, que Jesus, que deveria obedecer a Jesus, que foi lá no milagre do vinho, da água e o vinho, né? Irmãos, então, o que eu vou repetir é isso aqui. A Bíblia Sagrada, tudo que nós compramos, olha, meu irmão, isso aqui eu nem comprei, foi um presente que eu dei. Olha, tudo que se compra, tudo que se compra de tecnologia, aparelho, vem um manual. Para que serve o manual? O manual, meus irmãos, é para orientar como você deve